leitores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Franca. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de março. Já adianto para vocês que foi um mês produtivo e um mês diversificado. Mas antes da gente falar das minhas leituras, eu vou fazer aquele pedido para vocês. Curtam, comentem, compartilhem, acionem o sininho. Se vocês têm um amigo, um familiar que gosta de ler, tem curiosidade sobre alguns livros, compartilhe o nosso canal com eles. Vamos fazer o Leitura Franca crescer cada vez mais. Bom, gente, no mês de março eu li ao todo 5 livros. O mês começou com o livro Duna, parte 1. Já tem vídeo aqui no canal falando dessa leitura para vocês, onde eu trago um resumo e as minhas considerações sobre essa leitura. Eu classifiquei como 4 estrelas essa leitura. Eu gostei, eu me surpreendi na realidade, porque eu achava que eu ia ter uma dificuldade com a linguagem e tal, eu tava com esse receio. Por vezes eu adiei começar essa leitura, começar o mundo que o Frank Herbert criou, justamente por causa desse receio sobre a linguagem. Eu achei que ia ser bem difícil de entender, mas me surpreendi muito com este ponto da história. A minha segunda leitura do mês foi O Messias de Duna, que é Duna parte 2. É o segundo livro da primeira trilogia de Duna. Esse livro aqui eu também classifiquei como 4 estrelas. Eu ainda vou trazer um vídeo de detalhes sobre essa história aqui para vocês, mas uma coisa que eu posso falar para vocês, que esse livro aqui, ele é extremamente político. Ele é extremamente político e ele já me deu um pouquinho mais de dificuldade para ler. E pasmem, ele é 1/3 do tamanho do primeiro livro. Tipo, ele é super fininho e eu demorei mais pra ler esse daqui do que pra ler o primeiro. Vocês acreditam nisso? Só que assim, o final desse livro aqui, eu amei. Eu amei a construção da história e o final desse livro aqui. Eu tô super na vontade de ler o terceiro. A minha ideia era fazer uma maratona de Duna. Era ler os 3 livros seguidos. Só que, como esse daqui eu achei extremamente político, eu fiquei com medo de ter uma ressaca literária. Então, alguns seguidores até me deram a ideia de ler alguma coisa mais levinha, dar uma respirada, pra eu evitar essa ressaca literária de acontecer. Então, foi isso que eu fiz. Eu li os 2 primeiros e aí, mês de abril, nesse mês aqui, eu pretendo ler o terceiro, finalizar essa primeira trilogia de Duna. A minha terceira leitura do mês de março foi o Clube de Leitura dos Corações Solitários. Já tem vídeo sobre essa leitura aqui no canal. Foi o livro que eu escolhi justamente para dar essa respirada depois do segundo livro de Duna. Depois que eu li O Messias de Duna, que eu senti que eu precisava dar aquela respirada um pouco, ler alguma coisinha mais leve, eu li o Clube de Leitura dos Corações Solitários. A minha avaliação para essa leitura também foi 4 estrelas. Eu gostei muito da construção de personagens que a autora trouxe. A gente consegue identificar o individual, as características de cada personagem que a autora trouxe para essa história. A minha 4ª leitura do mês de março foi Amanhecer na Colheita. Esse daqui foi 5 estrelas favoritado. Eu amei esse livro, eu amei a construção que a Suzanne Collins trouxe.
mesmo sendo um mundo e uma narrativa que a gente já conhece. Para quem já leu Jogos Vorazes, Em Chamas, A Esperança e A Cantiga dos Pássaros e da Serpente, vai super gostar e se identificar com essa leitura aqui. Já tem vídeo aqui no canal falando do que eu achei, dos detalhes e do resumo dessa leitura aqui. Eu só queria trazer mais uma vez aquele ponto de que eu vejo muitas pessoas falando de que, nossa, mais um livro da mesma coisa. Nossa, essa mulher já escreveu 4 livros da mesma coisa. Só que, gente, esse livro aqui, assim como A Cantiga dos Pássaros e da Serpente, eles são um prequel. Se a história da Katniss e do Peeta trazia a história dos Jogos Vorazes números 74 e 75, então a gente teve outras 73 edições desses jogos. Se o Haymitch era o mentor deles nos Jogos Vorazes deles, e se pra ser mentor ele tinha que ser o vitorioso, então assim, a história meio que ela tem a mesma ambientação. Só que assim, isso pra mim não afetou em nada. Pelo contrário, tanto é que foi um 5 estrelas favoritado pra mim. E a minha última leitura do mês foi A Crisálida Dourada. Eu li no Kindle, o editor vai colocar a imagem pra vocês. E assim, gente, é uma fantasia nacional. Eu gostei da construção de mundo, da parte mágica, só que o que acontece, que é uma coisa que eu já vi o Paulo Hatz comentando, só que eu não tinha percebido ainda, só que nessa leitura ficou bem assim, claro pra mim, é o fato de que algumas fantasias, ou as últimas fantasias lançadas, elas são um pouco de recorte de outras histórias que a gente já conhece. Em A Crisálida Dourada, eu vi, assim, ficou muito nítido em algumas partes da minha leitura, quando eu li o que acontece com o pai da personagem principal, veio a cotar na minha mente. Quando eu vi algumas coisas mágicas ali que acontecia, eu via Harry Potter. A divisão dos personagens em determinado local me lembrou as casas de Harry Potter. Jovens sendo lançados em uma arena para disputar até a morte. Jogos Vorazes. Ou Divergente em alguns pontos. Então, assim, nesse livro, e eu também já tinha sentido isso em Powerless, às vezes fica muito nítido esse recorte ou até uma influência. Eu não tô falando que foi uma cópia, até porque a descrição da parte mágica e a descrição de mundo, elas são diferentes. Então não é uma cópia. Só que, assim, a gente vê, pelo menos pra mim, ficou bem claro a influência, e aí isso um pouco que me pegou, assim. Tanto é que eu dei uma classificação de 3 estrelas para essa leitura. Então, em março, essas foram as minhas 5 leituras. Eu achei um mês ótimo, principalmente porque eu tive um 5 estrelas favoritado. O que não aconteceu em fevereiro, por exemplo. Então, este ano, eu já tive 2 5 estrelas favoritado. Mas foi isso por hoje. Comentem aí o que vocês acharam do meu mês, se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm vontade de ler algum desses que eu comentei. E foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e boa leitura!